Caso Air India, ou 171. Diversos portais trouxeram uma atualização sobre o acidente e praticamente 6 meses depois as investigações literalmente andam empacadas. E o pior, devido a questões políticas entre Índia e Estados Unidos. Vamos entender comigo nesse vídeo. Você que vai acompanhando desde o começo, sabe que o Boeing 787 teve os motores ali cortados, o combustível, e acabou cortando os motores, perdeu potência e caiu logo após a decolagem. O relatório preliminar traz essa informação, mas obviamente é apenas isso. O que se sabe é que para cortar esses motores é preciso de uma ação humana, sendo impossível ali um esbarrão. Eu até mostrei no vídeo, um esbarrão sem querer não tem como, você tem que puxar e colocar para cima ou para baixo, ou seja, sem querer não rola. Entre todos os portais eu estou trazendo aqui um resumo do Flying Mag, que nos mostra uma relação difícil entre as autoridades dos dois países. Os indianos não concordam que a caixa preta deveria ser analisada pelo NTSB, que é americano, a Boeing é americana, também tem muita experiência nisso aí, enfim. Por sua vez, os americanos estão chateados com a lentidão indiana na recuperação dos dados. E o que, digamos, eles têm meio que razão, Praticamente 6 meses desde essa tragédia. Em 15 dias, o NTSB soltou uma prévia do acidente com a UPS, o relatório preliminar, com muitos dados, até dados importantes. E a Índia está lá com 6 meses e nada de novo foi recuperado, só isso que tem no relatório preliminar? E é esse o questionamento do NTSB. Por que o órgão indiano não explica a questão do corte do fluxo de combustível nos motores? Aquela run cut-off que eu mostrei, aquela coisa, foi acionada, já sabendo que isso é necessário uma ação humana. E olha só, os indianos queriam analisar em laboratório na cidade de Korva, ao norte da Índia, que, de acordo com o Google, possui o Hindustan Aeronautics Limited Korva, local esse que produz componentes aeronáuticos. Só que é o seguinte, os americanos gostariam de uma investigação, no caso, em Nova Delhi, ou na melhor das hipóteses, em Washington, Estados Unidos, devido a tensões ali na região de Korva, com risco até de terrorismo. E por que a Índia quis levar para lá? Os americanos deram o ultimato e a Índia acabou optando por levar mesmo para Nova Delhi. Eu achei bem estranha essa opção da Índia. Vou levar para Korva. Por que será? E os americanos querem sim uma investigação mais rápida e mais ampla para verificar justamente se tem alguma possibilidade de o 787 conter alguma falha, algum problema crônico que não é conhecido. Pouquíssimo provável até esse momento. Nada leva a crer que o 787 tenha algum problema. Enquanto os indianos literalmente não têm pressa nesse processo. Tudo, mas tudo bem estranho. Gente, não é de hoje, isso nunca vai mudar, essa questão de proteção de dados em relação quando acontece um acidente aéreo. Até hoje, por exemplo, não saiu o relatório do China Eastern 5735, que aconteceu em março de 2022. Agora, em 2025, o CAAC lá da China afirmou que decidiu que não vai divulgar um relatório anual provisório da investigação ao público, pois, segundo eles, poderia colocar em risco a segurança nacional e a estabilidade da sociedade. Eu fico me perguntando como, nesse acidente, muitas pessoas colocam como possível suicídio, que é uma possibilidade, digamos, muito plausível, eu diria, e não seria nenhuma novidade essa questão de piloto cometer suicídio e levar todo mundo junto. Qual que é o interesse da China em esconder as causas de um acidente com um avião, no caso americano? É a mesma situação da Boeing em relação aos acidentes com o 737 MAX, que esconderam algumas informações importantes, especialmente sobre o sistema MCAS, ou MCAS, Se fosse um problema evidente, no caso da China Eastern, no 737-800, esse relatório final com certeza já estaria disponível. Mas é estranho essa demora. E não duvide nem um pouco, que esse relatório lá da China terá causas inconclusivas. Lembrando que, claro que ele pode ter causas inconclusivas, mas mesmo assim é muito estranho. Já o Silk Air 185, em 1997, teve um final parecido. O NTSB afirma que foi um ato deliberado do piloto, no caso suicídio, Já o órgão lá da Indonésia falou de causas indeterminadas. Esse da China deve seguir a mesma linha. Por exemplo, o Embraer lá da Azerbaijão, se não tivéssemos imagens do que realmente aconteceu, a Rússia iria emplacar, como ela tentou emplacar no começo,
a questão de colisão com pássaros. Mas hoje em dia a gente tem muitas e muitas imagens. Se não tivesse imagem, pode ter certeza que eles iriam dar um jeito de emplacar isso aí. Só que o avião acabou caindo no Cazaquistão e temos muitas e muitas imagens. Um dos casos mais marcantes, infelizmente, foi o American 587, um Airbus A300 que caiu logo após a decolagem no ano de 2001 em Nova York. E detalhe, né? 2 meses depois dos ataques contra as Torres Gêmeas. A controvérsia em relação a esse acidente na época nem foi sobre um possível terrorismo, apesar que eles colocaram assim no começo das investigações possível terrorismo, mas o foco acabou ficando justamente por culpa do piloto. Isso o próprio NTSB deixando muito claro e tentando tirar, no caso, a culpa da Airbus. E muita gente criticou na época. Tanto que a principal causa do acidente foi justamente a separação do leme do A300, que foi encontrado quase inteiro, que era frágil ou mal projetado, especialmente sob condições de estresse do material. E olha que a Airbus é europeia e a Boeing dominava ainda a aviação lá no comecinho do século. Sério, gente, são inúmeros casos que eu poderia citar onde cada um vai defender o seu lado, sem pensar justamente no que é mais importante para um acidente, quando acontece, no caso, né, um acidente aeronáutico. A verdade, para se evitar novos desastres aéreos. Dizem, não sei, não conheço, que é meio que da cultura do indiano não aceitar a verdade nesse tipo de situação. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja verdade. E que eles poderiam estar encobrindo esse possível suicídio justamente por questão cultural. Que, assim, na minha opinião, eu acredito que também possa ser muito forte nessa relação de um possível suicídio. Muita gente acredita nisso também. E toda aquela parte também que iria causar grandes danos à principal empresa aérea do país, que é no caso a Air India. Mas até que ponto isso seria benéfico para os indianos? Gente, não faz sentido. O Boeing 787 nunca apresentou nada parecido desde o seu primeiro voo em 2009. Diferente lá do Max, que voou comercialmente em 2017, tendo os 2 acidentes ali entre 2019 e comecinho de 2020, até que ele foi todo parado. Só que a Índia tem o seguinte, tem vários casos recentes aí, problemas, especialmente de CRMs, que abrem alguns questionamentos. Teve um A320 que voou 8 vezes sem um certificado de aeronavegabilidade válido, o que é uma falha grave de segurança. Assim como a empresa vem passando por diversos problemas com as suas tripulações, de fadigas. Ou seja, a Índia já tem vários problemas de CRM que, pelo jeito, passam despercebidos alguns deles. Não será surpresa se a Índia não descobrir quais são as causas desse acidente ou não quiser revelar todas as informações ali das caixas pretas. Só quero ver como que ela vai fazer isso. Gente, é muito diferente do MH370, que inclusive agora voltaram as buscas. O avião caiu próximo do aeroporto, todos os destroços foram recuperados, as caixas pretas estão inteiras, estão todos os dados lá. E aí, como será que a Índia, se ela quiser encobrir isso, como é que será que ela vai fazer? Claro, se for comprovado uma ação deliberada por parte dos pilotos. Meio difícil esconder isso, você não acha? Vale lembrar também que os americanos não são um poço de confiança, só que sim é de interesse descobrir o que aconteceu com o voo 171 da Air India, seja uma ação deliberada ou uma possível falha técnica. Mas, como eu já comentei aqui, é muito difícil de acreditar em uma falha técnica desse potencial no 787. E aí, qual será o final do Air India 171? Deixa a tua opinião e não esquece dos grupos de viagem. Fechando aí, tô com China e Rússia para fechar ali entre fevereiro e março de 2026. Então vem viajar comigo, fala comigo e bora viajar. Um forte abraço, tchau!